Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo nós iremos acompanhar os últimos sinais ignorados antes de uma tragédia, que são basicamente aqueles acontecimentos que as pessoas sabiam que iria dar ruim, mas que mesmo assim decidiram ignorar todos os sinais, resultando em um desfecho indesejado, e na maioria das vezes, trágico. Como por exemplo, o caso do autor Paul Walker, que antes de falecer em um trágico acidente, supostamente teria dito que se morresse por conta da velocidade, morreria feliz. Marina Joyce é um nome quase impossível de esquecer, porque ficou gravado na memória daqueles que usaram o YouTube em meados de 2016. E então até hoje, quando alguém desaparece, ou aparenta estar pedindo socorro de uma forma discreta, é comum que automaticamente muitas pessoas façam uma relação com o caso da Marina, como se o nome dela tivesse virado um sinônimo para alguém que está sendo vítima de um sequestro. Só que ao invés de ir logo para a parte das polêmicas, vamos primeiro entender como ela começou no YouTube. Marina Rose Iris Alice Louise Joyce é o nome completo da YouTuber, mas obviamente ela decidiu se apresentar apenas usando o primeiro e último nome, o que se mostrou uma decisão acertada, né? Já que essa versão abreviada do seu nome ficaria marcada na história da internet. Marina Joyce nasceu em 1º de fevereiro de 1997, na cidade de Londres, localizada na Inglaterra, e por isso, só de ouvir ela falar algumas poucas palavras, já é possível notar o seu sotaque britânico, que é bastante distinto. E pelo menos no início da sua carreira no YouTube, a Marina vivia com a sua mãe e com o seu irmão, uma informação que muitas pessoas não sabiam, e talvez se soubessem, não teriam ficado tão preocupados com ela, mas já chegaremos lá. Ela postou seu primeiro vídeo no dia 11 de junho de 2012, intitulado Oh My Gosh, ou Ai Meu Deus em português. E um motivo bem evidente para Marina ter feito tanto sucesso nos primórdios do YouTube é que ela não tinha nenhum pingo de timidez à frente das câmeras, sendo uma jovem totalmente extrovertida, animada e que gostava de falar. Além do mais, ela tinha aquele estilo meio emo que fazia sucesso em 2012, na qual os jovens usavam uma franja cobrindo a testa e também exageravam no lápis de olho e delineador. Já no vídeo em questão, a Marina diz que pretende deletá-lo em pouco tempo. E por isso, aqueles que assistiram deveriam se sentir privilegiados, mas aparentemente ela só estava zoando, porque o vídeo permanece no canal até hoje. Probably going to be deleted in the near future, so feel privileged you're watching this, because you might just be the only person who's going to be able to watch this, and you'll just be sitting there like, wow! Ela também faz uma piadinha no final, com o fato de alguns youtubers dizerem que amam seus inscritos, mesmo sem sequer conhecê-los pessoalmente, e até mesmo a trilha sonora do vídeo remete a algo engraçado e leve de se assistir. This was a quickie, so I'm gonna go now, and then you can just watch my further videos in the future. So, I love you guys. Só que esse é um lado da Marina Joyce que quase ninguém conhece, porque as pessoas se lembram apenas dela agindo de forma estranha nos vídeos que viriam bem depois disso. Porém, no começo de tudo, ela era apenas mais uma adolescente comum, com pôsteres espalhados pelo seu quarto e seguindo a onda do estilo emo de se vestir. Já esse segundo vídeo publicado pela Marina, intitulado de Bathroom Vlogging, ou simplesmente Vlog no Banheiro, esse foi postado cerca de 20 dias depois daquele primeiro que acabamos de assistir. E esse vídeo em questão conta com quase 800 mil views, sendo considerado o primeiro do canal dela a viralizar. E obviamente que a maior parte dessas visualizações vieram depois que o suposto caso de sequestro explodiu e viralizou na internet. Só que ainda assim o vídeo pegou bastante view na época em que saiu. No momento da gravação, a Marina tinha apenas 15 anos de idade, ou seja, ela era bem nova, e ainda estava testando esse negócio desconhecido chamado de YouTube, vendo como tudo funcionava e ao mesmo tempo decidindo se iria dar prosseguimento com o canal. Já o terceiro vídeo publicado por Marina era a realização de um sonho pessoal que ela tinha, o de criar tutoriais de maquiagem e postar no YouTube, porque era um conteúdo que não dava para encontrar facilmente, ao contrário de hoje em dia, onde você acha tutoriais de quase tudo. Então nesse terceiro vídeo, a Marina mostra como ela fazia para deixar seus olhos daquele jeito, e a parte interessante é que pegou 8 milhões de views, porém a maioria dessas views não vieram por conta da polêmica, e sim pelo tutorial da maquiagem mesmo. E se você não acredita, é só dar uma olhada rápida nos comentários, onde várias pessoas nem sequer relacionam o tutorial àquela polêmica que viria depois. Já por outro lado, tem pessoas zoando a Marina também, porque a maquiagem que ela fez acabou envelhecendo mal, porque hoje em dia você não vê nenhuma mulher saindo na rua assim, agora que a modinha dos emos acabou. Já a partir desse momento, a Marina parou de postar conteúdos aleatórios e começou a dar um rumo para o canal dela, focando em produzir vlogs daquele mesmo estilo que perdura até os dias atuais, com a foto da pessoa na thumb e o título sendo justamente o assunto principal abordado no vídeo. Nesse aí, por exemplo, a Marina fala sobre o Clube Penguin e o Rabo Hotel, que são basicamente joguinhos de navegador, onde você encontrava alguém aleatório e perguntava se a pessoa queria namorar contigo. Enquanto que nesse outro vlog, a Marina faz algumas perguntas para um rapaz chamado Jason, que aparenta ser um amigo dela,
Mas o ponto em que eu estou querendo chegar é que geralmente as pessoas se lembram da Marina Joyce apenas como a youtuber que foi sequestrada. Porém, como nós acabamos de acompanhar, ela teve toda uma história no começo da plataforma, sendo uma das primeiras a viralizar produzindo vlogs e vídeos de maquiagem. No entanto, tudo mudaria a partir de 2016, quando toda aquela polêmica finalmente começou, sendo que a Marina já era uma moça com 19 anos de idade em 2016, e não mais aquela adolescente de 15 anos. O caso do sequestro iniciou quando os seguidores da Marina Joyce, que assistiam os vídeos dela com frequência, notaram uma mudança repentina de comportamento. Eles perceberam que aquela youtuber alegre, extrovertida e simpática, agora estava triste, retraída e apática, agindo como se alguém estivesse ameaçando ela por trás das câmeras. Então daí surgiu o boato de que a Marina Joyce havia sido sequestrada e forçada a continuar gravando os vlogs para o canal. Nesse vídeo publicado em 2016, um seguidor da Marina tira uma print de um dos vídeos dela, e ao abrir a imagem no pente e depois dar um zoom bem nos olhos da jovem, esse mesmo seguidor alega ver o reflexo de alguém apontando uma arma para ela. Já olhando o mesmo trecho, mas dessa vez o vídeo original postado pela Marina, ela aparenta tomar um susto no exato mesmo momento em que aquele seguidor alegou que alguém havia apontado uma arma para ela. Então é daí que vem o nome desse quadro, Últimos Sinais Ignorados Antes da Tragédia, mas eu volto a falar disso no final desse caso. Só que para reforçar ainda mais o boato da arma, em outro vídeo da Marina, é possível ver uma espingarda no fundo, que supostamente teria sido esquecida no local pelo sequestrador. E a essa altura do caso, nós tínhamos a Marina se assustando ao ver alguém apontando uma arma para ela através do reflexo dos seus olhos. E além disso, a própria arma apareceu atrás da jovem em um dos vídeos, para confirmar o boato do sequestrador. Porém, a própria Marina chegou a dizer na época que essa arma era sua, para autoproteção. No entanto, ainda assim as pessoas continuaram desconfiando, dizendo que ela havia sido forçada pelo sequestrador a desmentir a história. Mas justamente com esse boato do sequestro, os seguidores da Marina notaram que em alguns vídeos haviam hematomas ou pelo menos manchas suspeitas espalhadas pelo seu corpo, como se ela tivesse sofrido uma agressão. Isso os deixou bem preocupados, com medo de que a youtuber estaria apanhando do seu sequestrador. Porém, ao contrário da arma, que supostamente estava aparecendo no reflexo, as manchas realmente estavam no corpo dela, e aquilo não tinha nenhuma outra justificativa, a não ser hematomas ou um problema de saúde. Já no vídeo intitulado Ideias de Roupas para um Encontro, alguns espectadores alegaram ter escutado a Marina pedindo por socorro aos 12 segundos de vídeo, e esse seria mais um dos sinais ignorados, um claro pedido de socorro. And this is the dress that I'm wearing. Buy their clothes. They're great for garden parties, weddings. Então, como vocês acabaram de escutar, parece mesmo que tem alguém falando a frase Help Me. E logo após esse trecho viralizar, as pessoas começaram a postar aquela hashtag que dizia Save Marina Joyce, que ficou em primeiro lugar do mundo nos Trend Topics do Twitter, furando completamente a bolha do YouTube e virando até mesmo manchete nos jornais. Porém, o curioso é que naquele mesmo vídeo de roupas para usar em um encontro, também podemos ver o dedo de uma pessoa aparecendo na frente da câmera e apontando para Marina. E talvez fosse o dedo do sequestrador, dando ordens do que ela deveria fazer no vídeo. Mas afinal de contas, o que a Marina Joyce respondeu sobre todas essas teorias que estavam sendo criadas? E bom, a Marina fez uma live que conversava com esse cara, até que de repente a mãe dela chega no local e explica que a frase Help Me saiu no vídeo sem querer porque uma delas estava precisando de ajuda com a câmera, e o dedo que aparece na tela era apenas o dedo da mãe da Marina, e não do suposto sequestrador. Porém, apesar desse trecho nos fornecer algumas respostas valiosas, o mistério ainda estava longe de ser resolvido, porque precisamos entender o motivo da jovem ter mudado tão drasticamente de comportamento, deixando de ser extrovertida e se tornando mais retraída. E também temos que ver aquela questão das manchas que apareceram no corpo dela, que parecem ser hematomas. Mas primeiramente, depois que a hashtag Save Marina Joyce viralizou lá no Twitter, a polícia britânica recebeu centenas e centenas de pedidos para investigar a situação. Então eles acataram e foram até a casa em que a Marina morava, para ver se ela realmente havia sido sequestrada assim como as pessoas pensavam. Só que para surpresa de todos, um perfil oficial da polícia de Enfield, que é um bairro localizado em Londres, reportou através do Twitter que os policiais foram até a casa da Marina Joyce, conversaram com ela, investigaram toda a situação e viram que ela estava bem, e que todo aquele boato espalhado através da internet era apenas um mal entendido. A postagem relatando o ocorrido pegou quase 9.000 retweets, e aí a partir desse ponto as coisas começaram a se acalmar, até que de repente a Marina soltou um vídeo no canal dela explicando toda a situação. E basicamente ela disse que mudou de comportamento por questões relacionadas ao amadurecimento. Afinal de contas, uma pessoa com 19 anos de idade não irá agir da mesma forma quando comparada à sua versão de 15 anos. Se bem que tem algumas pessoas aí que parecem não ter jeito, né? Ou seja, a Marina simplesmente amadureceu, e portanto estava mais calma e menos agitada nos vídeos. Ela também explica que os hematomas que supostamente seriam de agressões foram na verdade causados por uma queda que ela sofreu durante um passeio. E agora o editor irá deixar trechos mais relevantes do vídeo em que ela desmente todas as teorias, para vocês ouvirem da boca da própria Marina Joyce, e aí não sobrar mais nenhuma dúvida sobre esse caso. I was really happy that people were concerned about me. Can we take a minute to think about how destructive my life was? Simply don't want you to believe
any of the conspiracy theories because none of them are true, and I can promise you that. The only one that I want to be honest to you about is that I did suffer from depression. E agora você deve estar pensando que a Marina não se envolveu em mais nenhuma polêmica, até porque todos os boatos foram desmentidos por ela, pela sua mãe e pela polícia. Mas a verdade não foi isso que aconteceu, já que mais uma vez a Marina Joyce viraria notícia, porque depois do falso sequestro, a jovem surgiu com uns papos bem estranhos, dizendo que queria ser tratada como uma deusa. Ela até mesmo fez um post falando que as pessoas deveriam chamá-la de Marina, a deusa do amor, e que ela seria como um Buda. E obviamente as pessoas começaram a zoar com a cara dela, fazendo piadas, memes e dizendo que a Marina estava com alguns parafusos a menos. Já atualmente, a youtuber está com uma aparência completamente diferente, quase irreconhecível, o que acaba sendo muito bom pra ela, pois assim a maioria das pessoas nem deve reconhecê-la nos dias atuais. Então, a maior conclusão que chegamos no final desse caso é que a Marina Joyce foi realmente sequestrada, mas não por um psicopata ou algo do tipo, e sim pela própria internet, que mesmo querendo ajudá-la, acabou atrapalhando a sua vida. Mas a parte boa nisso tudo é que a Marina sempre esteve bem, e que hoje em dia ela parece estar melhor do que nunca, e esperamos que continue assim. Já os últimos sinais ignorados antes da tragédia foram as várias vezes em que a youtuber tentou dizer que estava bem e segura, porém as pessoas não acreditaram nela, e continuaram alimentando as teorias de sequestro. Brian O'Connor é o personagem favorito de milhares de fãs da franquia Velozes e Furiosos, uma franquia bilionária que até hoje ainda está lançando novos filmes, mas obviamente nenhum deles supera o Desafio em Tóquio, que é com certeza o melhor de todos, mesmo com vários atores na casa dos 30 bancando estudantes adolescentes. E pra ser sincero, eu não perdi meu tempo vendo nenhum dos Velozes e Furiosos depois do 3. Porém, voltando a falar do Brian, na história da série ele é um policial disfarçado que está encarregado de investigar roubos de cargas, cometidos por corredores de rua que sempre conseguem escapar das autoridades. Então, para tentar prendê-lo, o Brian se infiltra no mundo das corridas ilegais, se aproximando justamente do Dominic Toretto, que é o líder de uma equipe de pilotos e o principal suspeito dos crimes que o Brian investiga. E aí, durante a missão, o policial acaba criando laços de amizades com o Toretto e ainda se apaixona pela Mia, a irmã do criminoso. Já no final do filme, o Brian deixa o Toretto escapar, traindo assim a polícia e manchando a sua honra. Mas agora, saindo da ficção e voltando para a vida real, Paul Walker, que é o ator que interpretava o Brian, tinha várias semelhanças com o personagem, algo que é incomum de acontecer, porque existem vários exemplos de atores que não se parecem em nada com os personagens que interpretam nos filmes. No entanto, esse caso não se aplicava ao Paul, porque ele amava carros tanto quanto o personagem Brian O'Connor. E só pra vocês terem uma noção, o cara tinha cerca de 40 carros, que variavam de modelos japoneses, europeus, alemães, muscle cars americanos, além de veículos raros e clássicos. Mas fora a coleção de carros avaliada em milhões de dólares, o Paul também adorava correr em alta velocidade com os veículos que tinha em sua garagem. Inclusive, ele chegou a dizer a seguinte frase: "Se um dia a velocidade me matar, não chore, porque eu estarei sorrindo." Ou seja, é um claro sinal antes de uma tragédia acontecer. Porém, apesar disso, essa era uma frase que jamais foi confirmada 100% que foi dita pelo ator, e alguns fãs simplesmente inventaram e atribuíram essa frase a ele. E agora você pode estar pensando que o ator adquiriu essa paixão por conta do personagem que interpretava em Velozes e Furiosos. Só que a história não é bem assim. Isso porque o Paul gostava de automobilismo desde que era pequeno, e essa paixão ficou cada vez mais forte com os filmes da franquia, pois como o Paul ganhou muito dinheiro interpretando o Brian, ele finalmente conseguiu comprar os carros de luxo que sempre sonhou em ter quando era mais novo. Mas falando um pouco da infância do ator, ele cresceu na Califórnia, que é um dos estados americanos mais ligados à cultura automotiva, onde o pessoal gostava bastante de customizar os veículos. Já o avô do Paul era um piloto profissional de corridas, e isso o influenciou bastante. O Paul também costumava ir até a pista com a sua família para assistir às corridas de arrancada, mais conhecidas como drag racing, onde aqueles carros com um capô enorme dão uma arrancada com potência máxima, e depois precisam abrir uma espécie de paraquedas para conseguir frear a tempo. Já uma curiosidade bem interessante é que entre todos os atores de Velozes e Furiosos, os diretores disseram que aquele que mais entendia de carros era justamente o Paul Walker. Eles até o apelidaram de Car Guy, que seria o cara dos carros, porque além de saber o modelo de cada veículo que iria aparecer nas cenas, ele também entendia do motor, escapamento e outras partes. E ele até chegou a participar de uma corrida real no ano de 2010, quando participou da famosa corrida Red Line Time Attack, pilotando uma BMW M3. E ele já disse o seguinte: "Eu sou mais do que apenas um ator. Os carros sempre foram minha paixão. Velozes e Furiosos apenas me deu uma desculpa para me envolver ainda mais." Porém, todo esse amor do cara pelo automobilismo tinha um lado extremamente negativo, porque segundo os próprios amigos do Paul, volta e meia ele costumava passar do limite de velocidade quando dirigia na rua, e o ator cometia essas infrações por dois motivos. Primeiro, porque ele amava velocidade, e segundo, porque o Paul confiava tanto nas suas habilidades pilotando, que ele achava que jamais bateria o carro, mesmo ultrapassando o limite da pista. E de fato, o Paul era excelente no volante, só que toda essa imprudência custaria caro, e acabou cobrando seu preço no dia 30 de novembro de 2013. Nesse fatídico dia, Paul Walker havia acabado de
sair de um evento beneficente, promovido pela sua própria ONG, chamada de Reach Out Worldwide. O evento tinha como objetivo ajudar as vítimas do tufão Haiyan, que devastou as Filipinas. Esse evento aconteceu em um galpão da empresa Always Evolving, onde tinham vários carros de alto desempenho que estavam expostos para os visitantes verem. Porém, depois que tudo acabou, Paul e um amigo chamado Roger Rodas, que também gostava de automobilismo, decidiram sair junto para dar uma volta em um Porsche Carrera GT, cujo dono do veículo era o próprio Roger, amigo do Paul. Só que existem alguns detalhes que temos que ressaltar. Primeiramente, aquele modelo de Porsche pertence à categoria super esportiva, ou seja, é um veículo extremamente potente, contando com um motor V10 e mais de 600 cavalos de potência. Fora que a Porsche Carrera GT é conhecida por ser difícil de dirigir, até mesmo para pilotos com anos de experiência, e por se tratar de um veículo antigo do ano 2005, a Porsche não possui os sistemas modernos de assistências que temos hoje em dia, como o controle de estabilidade avançado, que pode evitar acidentes em várias situações. Então, após deixar o evento beneficente, Roger assumiu a direção do veículo e o Paul ficou no banco do passageiro. E aí, os dois começaram a andar por uma região industrial, mas em um dado momento, se empolgaram demais por estarem andando em um carro tão potente, que atingiram a velocidade de 150 km por hora, quando o limite máximo da estrada em que estavam era de apenas 70 km. E obviamente o resultado disso não poderia ser outro. O carro perdeu o controle em uma curva e colidiu violentamente contra um poste de energia e duas árvores. O impacto foi tão forte que o carro se partiu ao meio e logo em seguida pegou fogo. Ambos morreram no local, antes mesmo que o socorro pudesse chegar. Roger, o amigo do Paul, morreu devido a um traumatismo craniano no momento da batida, enquanto que o próprio Paul teve uma morte mais dolorosa, porque ele não morreu apenas por conta da batida, e sim também devido ao incêndio do veículo que queimou o seu corpo. Já essa câmera de segurança conseguiu filmar o acidente de longe, e apesar de não ter captado uma imagem direta, ainda é o suficiente para sanar a curiosidade de muitas pessoas. Já de acordo com as investigações, os dois amigos não estavam disputando um racha com outro veículo, e sim apenas ultrapassando o limite de velocidade, talvez para testar a potência máxima da Porsche. Além disso, descobriram que os pneus estavam com mais de 9 anos de uso, o que é um tempo extremamente longo para se utilizar um pneu. Isso pode ter contribuído para a perda de controle do veículo, o que ocasionou a batida. Sendo que a família do ator chegou até a processar a Porsche, só que obviamente a empresa não tinha culpa nenhuma da irresponsabilidade dos dois, e por isso a Porsche venceu o processo no fim das contas. E como vocês devem se lembrar, o Paul morreu bem na época que estava acontecendo as gravações de Velozes e Furiosos 7, então os fãs que estavam esperando ansiosamente pelo filme foram pegos de surpresa com o falecimento de um dos atores mais queridos da série. E aí, para conseguir finalizar o filme sem o ator, o pessoal da produção teve que utilizar efeitos especiais em cerca de 50 a 60% das cenas que envolveriam o ator, criando uma reconstrução do corpo dele, utilizando seus irmãos como dublês corporais. Mas pelo menos eles conseguiram fazer aquela cena de despedida, em que o Brian e o Toretto seguem por caminhos diferentes da estrada, e que serviu também para homenagear o ator Paul Walker, mostrando as cenas mais antigas dos primeiros filmes. Fala galera, você conhece algum sinal antes da tragédia que foi ignorado? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.